Saudação, jovens. Paz com vocês. Testando de novo esse formato de vídeo. O vídeo passado tinha ficado cortado, né? Não, faltou terminar isso. Então, basicamente, o que a gente tinha era... Eu tinha dois números, A e B. Eu queria saber se A era maior ou igual que B. A ideia, no primeiro teste, a gente verificou quando aproximava, não dava para fazer, porque ele ficava dentro do mesmo intervalo. Aqui a gente inventou o segundo teste, que é levava ao quadrado, então você teria que ver esses dois números. Mas o problema aqui é que quando você fazia essas duas raízes, né, a raiz de 1440 e a raiz de 3332, uma raiz dessa ficava entre 37 e 38, a raiz natural, né, os polos naturais dela. Então, ao quadrado, que seria 46 menos isso aqui, ficava entre 8 e 9. E b ao quadrado, que seria 66, né, menos esses dois extremos, ficaria também entre 8 e 9 e a gente ia continuar fodido. Tá. Para terminar, né, Maria Eduarda, se não me falha, acho que foi Maria Eduarda mesmo, ela já resolveu, né? Ela já conseguiu fazer. Que seria basicamente a gente encontrar a função distância. Que seria a gente fazer A menos B. E a gente descobre que se a distância for zero, ou seja, a distância entre esses dois números for zero, a diferença entre dois números for zero, é porque A é igual a B. Se ela for positiva, é porque o A é maior. Se ela for negativa, é porque o B é maior. E acabou. Tá. Quando você faz isso, acontece o seguinte. É que o A vai ser 6 menos a raiz de 10 e o B vai ser 7 menos a raiz de 17. E aqui acontece o seguinte. O teu D, a diferença entre esses dois números, vai ficar sendo igual a 6 menos 7 dá menos 1. Aqui dá menos, dá mais, raiz de 17. Menos raiz de 10. Menos 1. A princípio, a gente fica com o mesmíssimo problema. Usando uma casa decimal só, a gente continua na merda. Por quê? Porque essa diferença daqui, ela é muito próxima de 1. Então, com uma casa decimal, não dá para saber quem é maior e quem é menor. Tá? Não dá para saber. Com uma casa decimal, isso aqui fica zero, né? E a gente sabe que não é zero. Mas tudo bem. Só que aqui eu posso olhar isso aqui de uma outra maneira. De uma maneira um pouco mais delicada, que seria o seguinte. Isso aqui também eu posso olhar como uma diferença, do mesmo jeito daqui. Eu posso olhar isso como a raiz de 17 menos raiz de 10 mais 1. Né? Entre esses dois. E aí eu chamo um número desse aqui, não sei, chamo um número desse de M e outro de N. E descobrir se isso é zero ou não significa descobrir se esse número é maior ou menor que esse. Aparentemente é a mesma coisa. Aparentemente é a mesma coisa. Aparentemente é a mesma coisa. Mas observe o seguinte. Se eu jogar aquele mesmo método que eu tinha logo no começo, isso aqui, o que é que acontece? Acontece que a raiz de 17 elevado ao quadrado é igual a 17. Ou seja, eu não fico com essas raízes grandes aí para trabalhar. E a raiz de 10 mais 1 ao quadrado vai dar raiz de 10 dá 10, quadrado do primeiro, mais quadrado do segundo, mais 2 vezes do primeiro pelo segundo vai dar
2 raiz de 10. Ou seja, isso aqui vai dar 11 mais, isso aqui é m ao quadrado, e isso aqui é esse n ao quadrado. 11 mais raiz quadrada de 40. Legal? Vai ficar 11 mais raiz de 40. Tá certo isso? Tá, né? Mas veja que a raiz de 40... Então o que eu quero saber é se 11 mais raiz de 40 é maior ou menor que 17. Mas eu sei de uma coisa da raiz de 40. Sem precisar fazer muita conta, olhando de novo só com uma casa decimal. A raiz de 40 vai dar igual a... Ela vai ficar... Se eu não usar casas decimais, se eu colocar que ela está só entre 6 e 7, n ao quadrado, que é 11 mais isso aqui vai estar entre 11 mais 6, 17 e 18. Ou seja, ele vai ser maior que 17. Vai dar maior que 17. Se ele dá maior que 17, então é porque esse D é negativo e acabou o problema. Tá? A gente aqui poderia ter usado uma aproximaçãozinha melhor, mas, bom, não precisava. Só precisava saber que n ao quadrado vai dar maior que 17. Certo. Mas agora entra a questão que é o que meio que motivou essa aula daqui, da gente. Que é o seguinte. Esse controle de qualidade desses vídeos aí está sendo dado por vocês que estão assistindo e por quem está na minha casa, né? Que no caso são meus 2 filhos. Um está aqui e o outro está online. E o mais velho me disse que do jeito que eu fiz essas contas aí, do jeito que está o vídeo pelo menos, dá a impressão realmente que eu tirei essas raízes aqui, eu tirei essas aproximações da bunda. E, apesar de ser verdade, né, vale a pena dizer como é que esse método saiu. De onde é que a gente pode tirar essas aproximações. E vale a pena pensar sobre isso um pouquinho, até porque esse método é antigo. Ele é bem antigo e... assim, bom, ele não é mais ensinado, infelizmente. Mas vamos dar uma olhada nele, tá? Como é que a gente poderia, a princípio, ter uma aproximação, uma aproximaçãozinha, uma aproximação, mesmo que seja uma aproximação ruim. A gente não vai ver uma aproximação, a gente vai ver uma aproximação boa. Mas como é que a gente poderia ter uma aproximação dessas raízes daí? A história é a seguinte. Vamos pegar esse número, esse mesmo número, 40. Imagine que eu quero descobrir com uma casa decimal, né? Imagine que eu quero uma aproximação para a raiz de 40. Eu quero saber 2 números. Vamos supor que essa aproximação aqui não fosse boa, eu quero encontrar uma coisa melhor. Aí o que é que eu sei? Eu sei que, vamos pensar assim, eu sei que 40 está entre 6 e 7. Ou seja, 40 vai ser 6 mais alguma coisa. Uma coisinha pequenininha, uma variação. Então, eu vou dizer o seguinte. Eu vou dizer que 6 eu vou dizer que a raiz de 40, raiz quadrada de 40, vai ser 6 mais alguma coisa. Essa alguma coisa eu vou chamar de um delta minúsculo. Né? Esse deltinho parece um Szinho viajadinho aí. Tá. Isso é verdade. Só que observe uma coisa. Se isso é verdade, significa que esse é o valor que eu quero. Significa que 6 eu posso elevar os 2 membros ao quadrado. Quando eu faço isso, eu vou ter que 36 quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, vai dar 12 delta, mais delta ao quadrado. Isso aqui vai dar igual a 40. Legal?
Só que veja, a história é a seguinte. Esse delta, ele é menor do que 1. Percebe comigo? Ele é menor do que 1. Então, ele, ao quadrado, ou seja, delta é uma coisa pequena, menor do que 1. Não tão pequena, porque ele poderia ser 0,9, né? Mas, quando ele é elevado ao quadrado, ele fica menor ainda, porque é ele multiplicado por ele mesmo. Uma coisa menor do que 1 multiplicado por uma coisa menor do que 1 também, ele fica menor. Se esse delta for convenientemente pequeno, se ele for pequenininho, eu poderia dizer que isso aqui é aproximadamente zero. Eu poderia dizer que ele é aproximadamente zero. E aí eu diria que 12 delta ia dar aproximadamente 40 menos 36, que dá 4. Então o delta, ele seria 4, aproximadamente, né? 4 sobre 12, ou seja, o delta seria aproximadamente 1/3. Assim, a raiz quadrada de 40 daria aproximadamente 6,333, sei lá. E aí vai, né? 6 mais 1/3. E aí a gente aproxima com quantas casas for mais conveniente pra gente. Pegue uma calculadora. Cadê uma calculadora perto aqui? Não tem. Tem. Achei uma. Achei uma, né? Porra, só tem essa calculadora. Quanto é? A raiz quadrada de 40. Bom, a raiz quadrada de 40 dá, pela calculadora, 6,3246. Um quarto casa decimal. Ou seja, uma aproximação bem boazinha, né? Uma aproximação bem boazinha. Só que a gente pode melhorar isso. Já é boa, né? Já está arretado. Mas a gente pode dizer mais coisas sobre isso. A gente pode evoluir um pouquinho. Que é o seguinte. A gente pode fazer disso um método. A gente pode construir um método com isso. E o método vai ser o seguinte. Em geral, eu vou fazer o seguinte. Aliás, vamos fazer assim uma outra aproximação com isso aqui. Vamos ainda usar esse exemplo do 40, do raiz de 40. A história é a seguinte. É que 40, ou seja, 36 mais 12 delta mais delta ao quadrado, vai acontecer uma coisa com ele. Sim, isso aqui é 40, né? Isso aqui é 40. Isso aqui é maior do que 36 mais 12 delta. Porque, veja, quando eu estou dizendo que isso aqui é zero, ele não é zero. Então, estou tirando alguma coisa dele. Então, isso que eu estou pegando, ele é menor. Por outro lado, delta ao quadrado, né, ele é menor do que delta. Né? Porque vai ser o delta vezes uma coisa que é menor do que 1. Então, isso aqui vai dar 36 mais 12 delta. Deixa eu fazer uma coisinha. 12 delta mais delta. Ou seja, isso vai ser menor do que isso. Observe o seguinte. Observe então que 40 ele vai estar entre 36 mais 12 delta e 36 mais
13 delta. Significa, se eu subtrair tudo aqui, se eu tirar 36 desse sistema todo, né, eu vou ficar aqui com 4. Vai estar entre 12 delta e 13 delta. Daqui eu vou dizer uma coisa. Daqui eu vou dizer que o delta, né, 12 delta é menor do que 4. Vou estar dizendo que delta vai ser menor do que 1/3. Ou eu vou botar 4 12avos, tá? Por outro lado, se 13 delta é maior do que 4, significa que delta é maior do que 4 13avos. E a gente descobriu um negócio altamente, que é, eu consigo, além de dar uma aproximação para ele, eu consigo dar uma coisa um pouco melhor. Normalmente a gente gosta mais disso aqui do que da aproximação simplesmente. Que é o seguinte, eu consigo dizer o intervalo onde ele está. Com certeza eu consigo dizer o intervalo onde ele está. Significa que a gente consegue encontrar aproximações melhores, por exemplo. Tá? Em geral, o que a gente diz é o seguinte, é que se a raiz quadrada de um número n vai ser o inteiro mais perto dele, mais esse delta, né? A gente consegue dizer isso usando o mesmo artifício aqui, tá? Quando a gente eleva ao quadrado, significa que ao quadrado mais 2a delta mais delta ao quadrado vai dar igual a n. Se isso é verdade, significa então que esse n, usando essa mesma ideia daqui, ele vai estar entre a ao quadrado mais 12 delta, que eu considerar isso zero, e ele vai ser menor do que a ao quadrado mais 2a delta mais delta. Legal? E significa que essa diferença, né? Essa diferença aqui, que é o radicando ao quadrado menos o natural mais próximo dele por baixo ao quadrado, a gente vai ter o seguinte, isso aqui vai estar entre, aqui é 2a delta, eu estava viajando pensando nisso aqui. Então isso aqui vai dar 2a delta a mais 1 vezes delta. Significa, pelo mesmo motivo, né, que delta ele vai estar entre n menos a ao quadrado sobre 2a mais 1 e n menos a ao quadrado sobre 2a. A parte interessante é que eu consigo saber qual o erro máximo que eu posso estar cometendo com relação a isso. Eu consigo saber através dessa diferença. E eu consigo dizer onde é que esse meu delta deve estar. A raiz de delta, no caso, a raiz, né, raiz de n vai ser a mais esse deltazinho daí. Pronto. E acabou. Faça exercícios, pegue raízes viajadas aí, bote sua idade mais a idade do seu boyzinho ou boyzinha, ou vice-versa, ou versa-vice, ou do seu melhor amigo. Some as duas e extrai a raiz quadrada, some a idade da sua mãe com a sua, multiplique, faça o que você quiser. E tente verificar isso com raízes, tá? São detalhes. A gente poderia fazer uma aproximação melhor do que essa, que seria o seguinte, perceber que delta
poderia estar no meio desses dois intervalos. Você pode chutar o meio dele. E aí vai acontecer o seguinte: se o delta... Pense sobre isso. O que é que vai acontecer? Quando é que ele vai... se eu disser que o delta vai estar aproximadamente no meio dessas duas coisas, vai ser a média aritmética, né? Eu vou somar um com o outro, dividir por 2 e tal. Verifique que aproximação é essa. Quando é que ela está... Quando é que esse valor é mais próximo desse do que desse. E verifique. Teste. Tente. Tá? A gente se encontra daqui a pouco, no próximo vídeo. Tá? Tchau. Paz e prosperidade. Espero que esteja todo mundo bem. Tranquilex. Fique em casa. Tchau. Cadê? Onde é que desliga? Tchau.